que era eu, mais 30 pessoas, e as 30 pessoas, ninguém tinha feito nada na vida. Pô, primeiro, consegui porque eu tinha um bot no Discord. Um arquivo JavaScript de 500 linhas. Nem sei mais de volta. Depois da primeira, o que a gente às vezes se impacta um pouco mais, é o que acaba acontecendo nas mais avançadas. A gente vai começar aquela entrevista de 1 hora, a gente vai compartilhar a experiência de desenvolvimento que a gente compartilha com o entrevistador um pouco sobre a nossa história, o que a gente gosta de fazer, principalmente na linguagem que a gente vai estar fazendo a entrevista. Então, tipo, se eu estou entrevistando em JavaScript, eu vou falar sobre coisas que eu já fiz em JavaScript. Eu programo bastante em Golang, então vai ter bastante. Vou falar sobre Golang, minha experiência com Golang, o que eu já resolvi de problema usando a linguagem. E aí a entrevista vai entrar na parte de resolver um problema. Prompt clássico ali, a gente vai ter um texto. Como é que eu resolvo isso? Analisando o problema, pensando no algoritmo que resolve ele, entendendo quais informações que tu vai precisar usar, quais informações já estão ali distribuídas, já estão ali no sistema, e ficar iterando sobre a solução do problema. Ok, eu consegui alcançar o resultado final? Não. Então, como eu ando de onde eu estou para o resultado final? Eu gosto de pensar algoritmos um passo a passo para resolver um problema, conjunto de instruções. A gente estava falando um pouco disso nas palestras ali anteriormente, mas aqui é um pouco mais mão na massa. Eu digo instruções para o computador. Eu vou dizer, crie uma variável que tenha esse valor. Faça tal operação. Ande um laço. Vocês já devem estar um pouco cansados disso, é importante lembrar. Eu também pensar um pouco sobre a definição do que é um algoritmo. E para construir de forma bem simples, a gente vai pensar os valores de entrada, o que vai sair do meu algoritmo e quais funções eu consigo. Alguém falou funções aqui. É isso mesmo. Isso, boa, é isso mesmo. Funções. Eu pensar uma conta de duplicar um valor. Eu recebo um número de entrada e a saída vai ser o valor duplicado. E essa é a minha função, 2x, ou algo assim. Esse é um algoritmo, bem simples. E eles estão em todo lugar, mesmo. Pensa como que vocês acordaram de manhã e vieram para cá. Isso é um algoritmo. Tem um clássico que eu gosto de fazer, que é um dos que fizeram primeiro comigo. Como vocês trocariam um pneu de carro? Clássica dessa dos nossos professores. Alguém tem uma sugestão? Como é que começa trocando um pneu? Ele falou que macaco embaixo do carro. Primeira instrução, macaco embaixo do carro. Só que tu tem que ter um carro, né? E tu tem que ter um macaco. E tu tem que ter uma pessoa ali fazendo. E tu tem que ter um pneu furado, ótimo. E o step, exatamente. Então, beleza, decidimos os valores de entrada. Primeira instrução, coloca o macaco. Qual é a próxima? Dá pra tirar o peso do parafuso de torque. Isso, tem que fazer o primeiro torque, muito bem. Aí depois? Levanta o macaco, tira os parafusos. Isso, terceira instrução, levanta o macaco, tira os parafusos. Quarta, tira a roda. Quinto, põe step. E assim vai indo, né? Aí, eventualmente, a gente, né, pergunta pro chat GPT, eu tô com a roda, o que eu faço agora? E ele vai dizer, eu vou trocar o pneu pra ti. Daqui a 30 minutos ele ainda Estou trocando. estou trocando. Eu adoro isso. Está incrível, louquinho. Isso, exatamente. Exato, exato. Tem umzinho. Mas quais são... Oi? Vou dormir? Oi, cara. Fica melhor. A gente pode resumir em grandes 6 classes os dados que a gente vai passar nas instruções. Os mais simples vão ser números, textos e comparações. Tipo, esse número é 5? Sim. Meu pneu é um pneu? Sim. Aí a gente vai para as partes mais avançadas que a gente falou, listas, vetores, algumas estruturas mais complexas. E aí, uma última parte que todo mundo sempre perde muita cabeça é ponteiros. É tipo, eu estou botando peito. Ponteiro. E controle de memória de CPU do computador. Ninguém pergunta isso. Pergunta às vezes. Quando tu tá lá no cargo sênior para cima, perguntar quanto de memória usa essa execução. E realmente, não tem como a gente avançar
nas, nas entrevistas sem a gente entender os números e os valores que a gente está usando. As estruturas de dados, elas são fundamentais, os tipos primitivos são fundamentais. Tem que ter isso aqui. É tipo ir na academia, sabe? Fazer o músculo crescer. É isso. Tem que ter na cabeça porque é um número inteiro. Ou um número float e tal. Os tipos de entrevista. Né? A gente tem 3 tipos bem comuns de entrevista. No começo, a gente vai ver bastante o take home, que é tema de casa. A gente leva o problema para casa. Tem uma semana para fazer. E aí todo mundo só faz na sexta-feira, né? Tipo, no último dia. É isso aí, falta 3 horas para entregar. Agora eu vou fazer. Agora vai ter tempo. Aí as últimas 2 aqui, nós temos Coding Challenges, que é basicamente tema de casa, mas numa página na web, e tu tá sozinho. Então, às vezes as pessoas te gravam sozinho nesse Coding Challenge, bem esquisito. E no Live Code, que é um pouco do que a gente vai falar também, é entrevista ao vivo. Tu vai passar 1 hora com o entrevistador e ele vai perguntar: sabe escrever esse código aqui? Aí você vai dizer: não, claro, consigo. Vai travar. É ok. Todo mundo trava, eu travo. A gente vai se acostumando a fazer a entrevista. Quando a gente faz o tema de casa, isso é bem importante. Normalmente eles vão te pedir: manda esse código no GitHub. Leva muito a sério. Quando eu entrevisto pessoas, pelo menos, tem que ter documentação. Tem que ter teste, se possível. Eu vou olhar, os entrevistadores olham isso o tempo inteiro. Porque a gente quer saber, no tema de casa, como que vocês programam com outras pessoas. Como é o commit no Git, não precisa saber. Mas quais são as mensagens que você deixa pelo código, como que vocês escrevem, vocês se ajudam enquanto estão escrevendo, como é que é a solução do problema, tem alguma outra solução que vocês consideraram. Essas coisas aqui são bem importantes de documentar nesse passo. Eu já falei ele antes, mas a diferença entre o Coding Challenge e o Live Code, aqui tem uma pessoa, aqui não. Então é isso, você vai estar lá no promptzinho programando sozinho. O que o entrevistador quer saber de vocês quando vocês estão sendo entrevistados? Mais importante de tudo, resolução de problemas. Como é que vocês resolvem problemas? Que é 80% da parte. Consegue resolver um problema simples? Inverter um texto? Buscar uma palavra dentro de um parágrafo? Coisas assim, são coisas que a gente vai perguntar na entrevista. Quanto maior a responsabilidade, mais complexa é a resolução de problemas que a gente vai estar procurando. Outra parte, nos últimos 15, 19%, é a proficiência técnica. Vocês sabem usar a linguagem que vocês estão entrevistando para resolver o problema. Eu sou programador Python. Ok, mas você sabe inverter uma string em Python? Ou testar se é um anagrama? É isso. E a parte que eu gosto mais, que eu gosto de trabalhar com pessoas legais, é personalidade. Se a entrevista dá tudo certo, se é divertido, eu levo isso bastante a sério, mas é bem legal. Personalidade, a gente quer saber se é legal trabalhar com a pessoa que a gente está entrevistando. E também, tu pode dizer não, tá? Tu tá ali entrevistando a pessoa estranha e falar, não vou trabalhar aqui. Como a gente pode organizar uma entrevista de 1 hora? Como que a gente dá esse gerenciamento de tempo? Os primeiros 5 minutos. Oi, prazer, meu nome é David, eu tenho 4 gatos. Olha aqui meu fundo, eu mostro meu mapa, eu tenho meu escritório, tenho meus jogos e tal. Aí já fui 10 minutos falando da minha vida. Aí a pessoa fala um pouco dela mesma. E a gente foca os próximos 45 minutos no problema que a gente está tentando resolver. O entrevistador vai passar, como é que eu declaro essa variável em Golang? Assim. Como é que eu abro um canal? É assim. Não canal de dentista, tá? Eu sou programador. E aí, no final, é mais considerações. Tipo assim, o que a gente fez do problema? Pode perguntar, eu estou substituindo alguém, como é que essa pessoa diria? Agora que eu saí de que ela saiu do time lá, ela diria que é uma boa empresa para trabalhar? Dá para perguntar isso? Dá para perguntar bastante coisa nesses últimos 10 minutos. Às vezes a gente passa do problema, eu não consigo resolver. Fico 10 minutos resolvendo o problema, não consigo, não dá certo. Já consegui, entre uma oportunidade, não conseguindo terminar o problema. Mas a forma que eu resolvi o problema, tinha sido resolvido. Só não consegui
chegar no final com a linguagem de programação. E às vezes é ok, às vezes a gente esquece alguma coisa, mas resolver o problema é mais importante. E trouxe também um pouco aqui na apresentação os problemas clássicos, e eu dividi eles também em 6 categorias. Deixa o linkzinho aqui em cima, se vocês quiserem, a apresentação depois, aqui tem vários exemplos no Geeks for Geeks. Mas é buscar valores. Tipo, a gente quer saber, por exemplo, quantas vezes algum valor se repete. Buscar numa lista que está ordenada ou não. Ordenar uma lista, né? Fácil. Transformar em texto. Alguns desafios, se falei, checar se é válido, trocar o case do texto, seria legal também. E é muito importante praticar. A gente tem que programar bastante, programar mais, e daí tem que programar mais um pouco. Tem que ter tipo, muitas horas de programação até começar a entender, nossa, é assim que eu inverto um texto, assim que eu faço uma multiplicação ou raiz quadrada na linguagem que eu gosto. Então, vocês gostam de Python, eu acho. Aí eu trouxe um problema aqui. Quem aqui conhece Fibonacci? Vocês conhecem Fibonacci? Então alguém quer me explicar o que é Fibonacci? Alguém conhece, mas ninguém quer falar, né? Oi? Sequência lá que segue lá do tribunal da regra lá. Qualquer. A regra o primeiro número da sequência Fibonacci sempre é 0. O segundo número é 1. A sequência são as somas dos números anteriores. Então, o terceiro número da sequência Fibonacci é a soma do primeiro e do segundo. O quarto número é a soma do segundo e do terceiro. O quinto número é a soma do quarto e do terceiro. Mas aqui não é Fibonacci, é a lista de Fibonacci. Nesse algoritmo aqui, o valor de entrada é um número N. E ele vai determinar o tamanho da minha lista. E quais são os números de Fibonacci que eu vou estar ali dentro. Então, se eu digo 6, eu vou passar, vai ter 6 valores, e eu vou passar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Se eu passar 2, vai retornar 0 e 1. Também tem algumas restrições aqui. Esse valor N, ele vai ser menor ou igual a 1, e ele vai ser maior ou igual a 1, ou menor ou igual a 30. Isso aqui é clássico. Vai ser no LeetCode, vai ser no HackerRank, vai ser no Geeks for Geeks. A pessoa vai te pedir para programar no VS Code, no terminal. Ela vai passar um texto assim, com um problema. Às vezes tem historinha, tipo, minha casa pegou fogo e eu preciso da lista Fibonacci para apagar incêndio. A pessoa gosta que isso a galera é programadora. Mas é isso. Aí eu trouxe aqui o nosso não muito bonito, porque está no fundo preto e ficou cinza. Mas isso aqui também é entregue normalmente nas entrevistas. Um código template. E a gente tem a nossa função aqui. Isso aqui é Golang, tá? Mas, olha. De novo. Não, eu tenho 4 minutos. Tu apertou pra mudar a tela. Oi? Apertou pra mudar a tela no. Eu apertei sem ver. Aqui tá. Tá. Essa função aqui está determinando os valores de entrada e os valores de saída. E a gente vai, normalmente, trabalhar só essa função aqui. Então, seguindo a solução do nosso problema da lista de Fibonacci, a primeira coisa que a gente sempre procura na solução de um algoritmo é: eu vou ter valores de entrada, eu vou ter valores de saída. Mas algumas coisas podem mudar, né? Tipo, o primeiro valor sempre é 0, o segundo valor sempre é 1. E aí, a partir dali, a gente vai montar a nossa lista. Esses valores-chave, que sempre tem a sua resposta final, eles não precisam de nenhuma computação, a gente sempre coloca eles aqui primeiro. Por quê? Porque eles vão ser a nossa base, a fundação, para montar o algoritmo do Fibonacci. Então, se o valor de entrada é menor ou igual a 1, eu retorno uma lista que só tem o valor 0. Que é, lembra, lista de Fibonacci, não é Fibonacci, lista de Fibonacci, valor 0. Se o meu valor de entrada é 2, a minha lista tem que retornar com 0 e 1. Então, no nosso caso básico. A partir do terceiro, nós vamos fazer a soma dos dois anteriores.
Então, aqui eu crio umas variáveis. Bem gastão mesmo, tá? Ó, mantive variável pra caramba. Coloquei minha variável de resultado, porque eu já estou calculando o 0 e 1. E aí minhas variáveis que eu vou ficar segurando os valores, sempre os dois anteriores. Valor A, valor B. E a soma deles. E daí com isso aqui, eu vou entrar nesse laço. Meu Deus, eu já fui muito longe aqui, tá? Podem respirar um pouco. Esse laço aqui é um for loop, tá? Não se assustem, ele é normal. Ele vai andar do valor 2 até o valor n, que é o valor de entrada, somando os dois anteriores, colocando eles no resultado e alterando, passando os valores adiante. Então eu estou começando com 0 e 1, somo os dois anteriores. Agora eu altero. Meu primeiro valor é 1 e meu próximo valor é 1 também. Ando no laço mais uma vez. 1 e 1, somo eles. 2. Agora o meu valor anterior vai ser 1, o próximo valor vai ser 2. Aí vai 3, vai 5, vai 8, e assim vai. E aí, no final, a gente joga esse código inteiro, ficou feito, tá? Enquanto a foto não vai. Aí a gente tem isso. Eu posso chamar aqui, a bonitinho, né? Fibonacci de 5 números. A minha lista tem esse valor. 0, 1, 2, 3. Fibonacci com 7. De 7, então 0, 1, 2, 3, 5, 8. Assim vai indo, que dá pra bastante. E é assim, esse é o passo a passo que a gente normalmente faz na entrevista. A gente tem o problema, a gente vai pensar o algoritmo, a gente define os casos iniciais, retorna eles da nossa função, e aí começa a iterar nos casos no algoritmo. Que é a parte final ali, a gente vai somar o 2, vai somar o 3, vai somar o 5. É isso. Obrigado. Temos tempo para duas perguntinhas. Quem quer responder? Perguntas? Todo mundo manjando, tá ali, ó. Bom dia. Mas dá uma pergunta. Recentemente, para uma entrevista, recentemente eu pode continuar pegando essa resultado disso, mas o exemplo que eu me pegou no Lucas Monteiro, que ele viu por cima da área de trabalho, que não é detectável pela captura de dados. Qual que seria a utilidade disso para esses casos? E também quebrando uma questão ética, seria o uso desse mecanismo. Muito obrigado, Carlos. Eu difícil de dizer Newton N, porque a gente está escondendo a minha informação. Então, eu estou fazendo uma pergunta do chat GPT, eu vou ter uma me dá a resposta, me dá o código, eu quero fazer. Mas no mundo real, a gente vai utilizar ferramentas. Exatamente. Eu vejo muito, ultimamente, eles apoiando a ideia de usar ChatGPT. A empresa me dá um problema, resolve isso, pode usar ChatGPT. Essa adoção começou a acontecer. Então, eu acho que quando eles aceitam essa adoção, é muito mais voltado para entender como se utiliza a ferramenta. Os testes mais tradicionais, então, que pedem para que tu não utilize a ferramenta de IA, testa a resolução de problemas em especial. Mas eu costumo ver diferentes casos. Quando alguém pede para não usar o ChatGPT, costumam ter problemas mais... Não quero dizer mais simples. Costumam ter problemas que tu vai usar só a linguagem para resolver. As informações estão ali. Eu vi muito implementações, tipo, tem código ele precisa conectar com um banco de dados e fazer alguma coisa com uma informação ali, ser um banco relacional ou não.
Nesses casos, eu vi você ter liberado o uso de uma IA, porque aí fica mais complexo fazer essas coisas. Demais. Então, vamos agradecer ao nosso colega Marcos.